E aí, pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje vamos iniciar o podcast da Copa América, né? Começar mesmo por Brasil. O Brasil tem uma vitória interessante em cima da Bolívia, 3-0. O primeiro tempo foi bem apático, né? Foi muito difícil. A Bolívia, eu acho que não foi nem tanto, foi assim, pouco falta de inspiração da seleção, mas a Bolívia também marcou muito bem. E o primeiro tempo terminou aí com a seleção sobre vaias, a torcida paulista, né? A torcida paulista que vamos combinar, né? Costuma ser um pouco mais cri-cri, né? Costuma exigir muito, né? De uma boa atuação da seleção brasileira. Né? Alguns jogadores deram até entrevista, visivelmente aí um pouco aborrecido com isso. Alguns, lógico, levam sempre na esportiva, porque é uma torcida exigente. Vamos combinar, os jogos da seleção nunca são jogos baratos. Então eu particularmente tenho defendo e também condeno esse tipo de atitude. Lógico que está jogando em casa, a seleção espera sempre uma grande festa, sempre espera o apoio da torcida, né? Existiu alguns momentos do primeiro tempo, a torcida ficou absolutamente calada, né? Então é muito ruim isso para um time, né? Tá jogando em casa, é, você tem que jogar contra a sua própria torcida às vezes, né? Mas pro lado do torcedor eu entendo, né? Os jogos da seleção, para quem nunca viu, tenta comprar um ingresso para um jogo da seleção, é um preço absurdo, né? Um preço que não existe, cara. Vamos combinar, se a gente pensa em futebol, é claro que é, os ingressos para esses novos estádios estão cada vez mais caros, claro, mas jogo de seleção é sempre o ingresso que é ultra valorizado, na minha opinião. Então, eu entendo a torcida assim cobrar, porque eles não pagam barato para assistir a seleção. Você vê os melhores jogadores do planeta, você espera uma boa atuação, você paga caro para ir ver o melhor do futebol e às vezes você acaba não vendo, que foi o que aconteceu no primeiro tempo. Então, concordo e discordo, mas a seleção voltou para o segundo tempo melhor, fez uma bela exibição. Em 10 minutos o Brasil fez 2-0, né, um gol de pênalti do Coutinho, depois mais um gol do Coutinho e depois um golaço do Everton. Eu acho que fica aí, né, já ficou claro, já ficou evidente no amistoso contra Honduras que a seleção encontrou meio que um caminho, né, para jogar sem o Neymar, e eu gostei disso, né, porque você tem o Neymar, você tem uma referência em campo, naturalmente a bola vai para ele, né? Não é questão de, o Neymar tá pedindo, se não tocar para ele, ele vai reclamar. Naturalmente, cara, é uma válvula de escape. Você vê um jogador que com a qualidade do Neymar, com a habilidade individual que ele tem, você vai soltar a bola para ele e ele vai centralizar mais o jogo. Então, isso é natural que aconteça, mas a vantagem de não se ter o Neymar é que se buscam outras opções, né? E aí acabam entrando em destaque outras peças, a qualidade de outros jogadores, né? Destaque para o Felipe Coutinho, por exemplo, né? O Everton também entra, tem esse papel de puxar mais o jogo, né? De distribuir mais o jogo, o próprio David Neres. Então, o jogo da seleção brasileira acaba ficando mais distribuído e não tanto centralizado. E eu gosto disso. Eu acho isso interessante. Né, a gente já vem vendo isso muito ao longo dos últimos anos, essa questão da dependência do Neymar, e isso não vem se traduzindo em títulos, né, ao longo dos últimos anos, e talvez é uma mudança nesse jeito de jogar, talvez seja um caminho para o sucesso maior da seleção. Claro que o Neymar se recuperando ele volta para a seleção, mas eu acho que fica aí, de repente é uma campanha de sucesso, fica aí para a continuidade aí do Tite na seleção, repensar essa forma de jogar, né? A gente joga com o Neymar, mas ele vai deixar de ser referência. Eu acho que a gente tem que distribuir mais o jogo. Então acho que é ruim essa lesão, né? É sempre ruim perder uma referência técnica, é sempre ruim perder um jogador, né? Um cara que para mim, se não top 3, top 5 com certeza do mundo. Então, mas perde essa referência é sempre muito ruim, mas sempre se abrem caminhos para novas oportunidades. Eu acho que essa é uma oportunidade que o Tite está tendo, né? Perde também um pouco daquela é, super pressão. Lógico que a pressão sempre existe porque a seleção joga em casa, mas com o Neymar, obviamente que a pressão era muito maior, a responsabilidade de ser campeão é muito maior. A saída do Neymar eu acho que tira um pouco o peso, né? É a torcida mesmo. Pô, perdeu o Neymar, perdeu o melhor jogador, vamos dar um desconto, né? Então, naturalmente isso acaba acontecendo e o time eu acho que acaba jogando até um pouco menos de responsabilidade, um pouco mais solto. Então, é interessante. Claro que é um adversário um pouco mais fraco, né? Assim como foi Honduras.
Bolívia também é um adversário que não tem tanta tradição, né, mas endureceu o jogo, valorizou muito o primeiro tempo, é o que eu falei, a seleção no primeiro tempo estava um pouco sem inspiração, mas a Bolívia valorizou muito, marcou muito bem. Então, eu acho que não é essa de, foi o adversário fraco, tinha obrigação de ganhar, claro que tem a obrigação de ganhar todos os jogos, porque vai jogar em casa todos os jogos, né, mas eu acho que a gente tem que sempre tirar coisas positivas, e a seleção, o segundo tempo da seleção foi muito bom, foi muito interessante, e a chave do Brasil como um todo não é uma chave muito forte, né? O Brasil pega a Venezuela e depois pega o Peru, né? O Peru eu acho que é um adversário tecnicamente um pouquinho melhor que os outros, mas também não tem tanta tradição, então essa primeira fase do Brasil, acho que se a gente for pensar em parâmetro de pegar seleção forte ou não, acho que nesse momento, eu acho que essa primeira fase para o Brasil, essa fase de grupos, não dá para ter tanto parâmetro, né? Mas eu estou gostando do que eu estou vendo a princípio, né? Uma seleção que, mais uma vez, vem distribuindo mais o jogo não é tão centralizado. Eu acho que todo mundo está fazendo o seu papel muito bem. A defesa, claro, é indiscutivelmente muito boa, né? O Daniel Alves também teve uma participação interessante. Felipe Luiz nem se fala, né? Coutinho fez os 2 gols, eu tenho que parabenizar. David Neres, que entrou, fez o seu papel. Everton fez o gol também para dar mais uma dor de cabeça para o Tite, uma dor de cabeça boa. Né? Gabriel Jesus também vem fazendo um excelente papel. O Richarlison também é titular absoluto, né? Vem sendo pelo menos nos últimos jogos. Então, é, tem que se valorizar, cara. Eu acho que é um caminho. O Brasil vem mostrando um jeito diferente de jogar. Tem jogadores muito qualificados para ser campeão, que vão possibilitar esse título para o Brasil, obviamente, né? Mas eu acho que é passo a passo, né? Eu acho que sempre quando se perde um jogador como o Neymar, acho que o elenco como um todo acaba sentindo um peso, né? Mas distribuindo-se as responsabilidades, eu acho que é um bom caminho para se chegar longe, né? E quem sabe pensar em título. Mas é claro que ainda está muito cedo, né? Tem outros grandes adversários com muita tradição, né? A Argentina que perdeu o primeiro jogo já, né? Só falar dessa chave do Brasil brevemente, né? Peru e Venezuela acabaram empatando o jogo de 0-0. Era um jogo que era tido de muita importância, né? Para as duas seleções, né? Vencer esse jogo era muito importante porque eles já viam, obviamente que eles já vêm praticamente como certo uma derrota para o Brasil, então ou não, vem como certo o Brasil na primeira colocação do grupo, então era uma vitória importante. Eles acabaram empatando, né? Jogo difícil, jogo truncado. O Peru teve gol anulado, o próprio Guerreiro falou que foi bem anulado. Enfim, acabou que ninguém conseguiu vencer e o resultado eu acho que eu acho que não ficou bom para ninguém, na verdade, porque eu acho que vai embolar esse grupo, né? Tirando o Brasil, que eu acho que vai terminar fatalmente em primeiro, os outros eu acho que vai ficar bem embolado e esse empate contribuiu ainda mais, né, para que essa chave fique embolada, né? Mas vamos acompanhar, cara. As seleções que vão jogar com o Brasil vão jogar muito como foi a Bolívia no primeiro tempo, muito fechada. Então, o Brasil não vai ter vida fácil não, né? Pegar um time bem retranqueiro vai ser difícil, cara. Vai ser muito difícil e a gente já viu isso. Então, acho que não tem vitória fácil, né? Todo mundo que for pegar o Brasil, a própria Venezuela, eu acho que vai jogar, vai se retrancar, vai se reforçar defensivamente para dificultar muito o jogo do Brasil, né? Jogar a princípio por um empate e de repente tentar um contra-ataque, um ou dois contra-ataques para tentar levar esse jogo. Então vai ser jogo difícil, cara. Vai ser jogo muito difícil. Todo mundo vai dificultar muito, né? Porque ponto um empate dá um ponto, né? E um ponto é sempre muito importante numa chave que se tem o Brasil. Né? Falar de Argentina que acabou perdendo da Colômbia. A Argentina começou muito bem o jogo, tá? Mas aí depois toma um gol, né? No momento em que estava muito bem, e essa seleção argentina toma um gol e apaga. Isso já não é de hoje que vem acontecendo, né? Depois a Colômbia fez mais um e aí sim sacramentou a derrota. A Argentina não esboçou qualquer, né? Assim, você olhando individualmente os jogadores, você não via qualquer sinal de uma reação, né? De uma vontade de reagir. Então, um time que depende muito do Messi, né? Tudo gira, eu acho que todo o ânimo dessa seleção gira em torno do humor do próprio Messi. Então o Messi
saiu o primeiro gol, já ficou cabisbaixo e isso derruba o ânimo da seleção como um todo e a seleção perde muito rendimento, né? Então acho que para a Argentina eu vejo meio até como um pouco o Brasil, né? Você tem um cara que é o melhor, o top 2 do mundo, é natural que a bola sempre vá para ele, né? E ele fica sobrecarregado. Então talvez a seleção argentina nesse momento precisaria um pouco do que vive o Brasil hoje, né, de distribuir mais o jogo, de distribuir mais as responsabilidades, né, e não centralizar tanto num só jogador. Claro que é o que eu falei, né, nem questão do o Messi está pedindo a bola, tem que passar para ele, ou que o técnico fala, pô, a bola tem que chegar no Messi toda hora. Não, cara, é natural. Você olha para o seu lado, você vê um jogador como o Messi, você vai soltar a bola para ele, porque pode ser uma jogada genial a qualquer momento. Então, eu acho que o que a seleção argentina está precisando nesse momento é um pouco do que o Brasil vive, distribuir um pouco as responsabilidades, né, e distribuir mais esse jogo, porque está muito óbvio o jogo de Argentina, e se você neutralizar o Messi, você neutraliza essa seleção. Então vive um momento complicado, claro que é sempre uma seleção muito difícil, mas a Colômbia vem aí, cara. A Colômbia já mostrou ao longo dos últimos anos que é uma das seleções sul-americanas que mais vem crescendo, né, e justificou isso nessa vitória bastante contundente aí para cima da Argentina. E é uma seleção muito boa, cara. Assim, não tenho o que falar. A seleção colombiana dos últimos anos, é, dadas as devidas proporções, dá para comparar com a seleção chilena, né? Não tem um craque absoluto, né, como a gente vê no Brasil, por exemplo, que tem o Neymar, a Argentina que tem o Messi, mas é uma seleção que tem, eh, dadas as posições, tem grandes jogadores, jogadores muito bons e que fazem a diferença. E em conjunto eles rendem ainda mais. Então, a Colômbia vem muito bem. Para mim, é um dos fortes candidatos, né, a título nessa Copa América, sem dúvida nenhuma, né? E assim como o Brasil, o Uruguai, a própria Argentina, o próprio Chile também que anda um pouco em baixa, mas é o atual campeão, pode surpreender. A Colômbia eu coloco ali sim no grupo dos grandes favoritos dessa Copa América, sem dúvida nenhuma. Né? O outro jogo do grupo B foi Paraguai e Catar. O Paraguai saiu na frente por 2-0 e o Catar conseguiu reagir, cara. A torcida brasileira deu uma empurrada, né? O primeiro gol do Catar, diga-se de passagem, um baita de um golaço, né? Não sei se foi por querer, mas foi um belo gol no ângulo. E o segundo gol, né, cara, também foi um belo gol, né? O cara ficou sozinho, né? Desculpa, eu não tô com o nome do cara agora também, mas recebeu sozinho um belíssimo passe, fez um gol. O zagueiro até chegou a cabecear, mas não conseguiu tirar a bola e acabou tomando um empate, cara. Foi até, eu acho que por tudo o que aconteceu, né, o Paraguai sair na frente 2-0 e tomar um empate, eu acho que desmoraliza muito, né, tira muito da confiança. E grupo que segue, assim como o do Brasil, começou embolado já, porque o Catar mostra que pode ser até a seleção mais fraca do grupo. Né, o estranho no ninho, o patinho feio, porque não é nem do continente, mas que mostra que já mostrou que vai vir para dificultar, cara, que não veio para fazer feio, que não veio para só ser mais um só mais um na multidão, não. Mostrou que veio para fazer diferença e que vai dificultar qualquer um que não justificar a sua condição de favorito, né? Então o Paraguai veio, é mais forte, tem uma certa tradição no continente sul-americano. Saiu fazendo 2 gols, cara, deu espaço, os caras empataram e mostraram que vem aí para dificultar todo mundo. Grupo C, o Uruguai venceu o Equador por 4-0, tá aí. Esse para mim acho que se a gente for comparar favoritismo, eu acho que esse é o mais favorito de todos, mais que o Brasil, né? Porque o Brasil usa o parâmetro, e aí não estou pensando em estatística de jogos, sequência de jogos, né? Eu pego o parâmetro, a Copa que teve aqui no Brasil, a Copa de 2014 no Brasil, que a seleção se fragilizou muito, né? Jogando em casa, sentiu muito a pressão e acabou não chegando nem na final, né? Duas atuações vergonhosas, né? Vamos combinar, né, jogando contra a Alemanha e depois contra a Holanda na disputa do terceiro lugar, duas atuações para se esquecer, né? Então o Brasil sentiu muito a pressão tomando a Copa do Mundo. Lógico que a Copa América a pressão é um pouco menor, né? Mas tomando isso como parâmetro, eu vejo que
alguns jogadores da seleção, obviamente, estão se sentindo pressionados, sim. Sente essa pressão, essa obrigação de jogar em casa, e isso pode dificultar, isso pode impactar na performance. E o Uruguai não, cara. O Uruguai, para mim, é o time que sempre complicou quando joga aqui no Brasil, né? Historicamente, e eu acho que vem como o principal favorito nesse momento a título da Copa América. Claro que tem muito chão pela frente, o chão não, o grupo do Uruguai eu acho que é o grupo mais difícil, né? O Chile é o atual campeão, o Japão é, é, no continente asiático pelo menos é um dos melhores seleções, o Equador ao longo dos últimos anos também deu uma crescida, mas venceu fácil, né? Lógico que o Equador teve um jogador expulso que facilitou ainda mais, mas acho que foi uma exibição para mostrar que o Uruguai realmente está aí e que vai dificultar para todo mundo, né? E que é sim um dos, se não o principal favorito, um dos principais favoritos aí, um dos dois, três principais favoritos sem dúvida nenhuma. Japão e Chile ainda precisam encerrar essa chave, né? O jogo é hoje aqui em São Paulo e, cara, expectativa de um jogão mais uma vez. Chile é o atual campeão, o Japão é sempre uma grande incógnita para quem não se lembra, né? O Japão na última Copa quase eliminou, né, a seleção da Bélgica, cara. Então é uma seleção sempre muito perigosa, difícil saber o que esperar, né? Mas é uma seleção muito perigosa e claro, esse grupo C mais uma vez para mim o grupo mais difícil de todos, né? Mas vamos seguir acompanhando. O Brasil joga na terça, né? Vai enfrentar aí o Peru. Jogar na terça, olha, tô confundindo aqui com a seleção feminina, tá? O Brasil vai jogar no sábado, né? Aqui em São Paulo. Meu Deus, cara, gente, tô fazendo muita confusão. Cara, tô confundindo a segunda e a terceira rodada. Peço desculpas aí, gente. Mais uma vez, o Brasil joga na terça mesmo. Vai ser na Bahia. O terceiro jogo vai ser em São Paulo de novo, na Arena do Corinthians. Jogo contra a Venezuela vai ser na terça-feira, na Fonte Nova. Vamos acompanhar, né? Eu acho que tem tudo para ser. O público baiano costuma ser um pouquinho mais, menos, eu não digo que é menos exigente, mas é um público que costuma curtir mais, né? Pô, você tá no jogo da seleção, cara, vamos curtir o momento, né? Diferente do público paulista que eu acho que pensa mais com o bolso às vezes do que com a cabeça, né? Mas, claro, sempre na expectativa de um futebol, isso é totalmente justificável, né? Mas, cara, você tá no jogo da seleção brasileira, eu acho que, cara, tem que curtir. Vamos pra festa, se tá ganhando, se tá perdendo, vamos curtir o momento, né? Eu acho que esse, o público baiano é mais nessa pegada, então acho que a seleção vai jogar assim, com um pouco menos de pressão, um pouco mais solta, um pouco mais tranquila, e tem tudo para fazer uma grande exibição, sem dúvida nenhuma, mas que eu falei, Venezuela acho que vai jogar na retranca, vai dificultar muito, a gente tem que ter isso em mente, mas acho que o Brasil tá no bom caminho, né? Porque a princípio me parece que o Arthur vai voltar, né? E o Arthur no meio de campo ajuda mais a distribuir mais o jogo, mais que o Fernandinho, né? Que o Fernandinho é um cara mais defensivo. Então acho que tem tudo para ser uma grande exibição da seleção brasileira. Falar rapidinho de seleção feminina, que também joga na terça, né? Vai jogar contra a Itália, tem um jogo difícil pela frente. Né? A seleção matematicamente só precisa empatar com a Itália, né? Mas a Itália vem se mostrando aí que é o principal seleção desse grupo do Brasil e venceu da Austrália de virada, venceu da Jamaica com goleada e agora pega o Brasil que o Brasil não tá no 100%, digamos assim. É uma excelente seleção, na minha opinião, mas é um time que não está 100% e eu acho que a imprensa também vem dificultando muito para a seleção, vem atrapalhando um pouco a seleção, porque no começo era pô, a Marta vai jogar, a seleção precisa da Marta, agora nesse jogo a Formiga está suspensa, pô, a seleção precisa da Formiga, jogador indispensável. Cara, então acho que assim, a imprensa está um pouco dificultando a vida para a seleção, né? Porque sai a Marta, pô, a Marta faz falta, entrevistas de jogadoras falam, pô, a Marta faz falta, coloca esse peso em cima da seleção. Aí agora a Formiga suspensa, aí vai na coletiva, pô, como é que é a Formiga? Pô, a Formiga é imprescindível e tal. Coloca mais essa pressão em cima das jogadoras. Então, eu acho que os críticos não vêm ajudando a seleção feminina, né? Já é uma seleção que está numa fase de renovação, então não está jogando o fino da bola, né? Digamos assim. Tem uma outra peça aqui também, tem uma outra posição que também é um pouco mais carente, né?
e se coloca muito peso nas veteranas, né? Na Marta, na Cristiane, na Formiga. E isso joga um peso, porque assim, se sai a Cristiane, joga esse peso. Cara, tá fazendo falta. Sai a Marta, pô, tá fazendo falta. Sai a Formiga, pô, mais uma jogadora imprescindível. Então, acho que vem se colocando um peso desnecessário em cima da seleção, que não é que vem prejudicando. Eu acho que isso mentalmente prejudica o grupo. Então, acho que não é isso que a seleção precisa. Acho que a seleção precisa de motivação. É uma seleção, tem várias jogos, não é só a seleção, não é só Formiga, não é só a Marta, não é só Cristiane, né? É um grupo, é uma equipe, cara. Então, se é uma equipe, existe uma peça, existe uma jogadora que está lá para suprir essa necessidade. Claro que não no mesmo nível, mas está lá para contribuir com essa seleção. Então, acho que é preciso jogar, dar uma injetada de confiança nesse grupo e não uma injetada de desconfiança. Pô, o que que vai ser da seleção sem a Formiga agora? Então, se joga um peso desnecessário, né, numa seleção que é o que eu falei, não vive um bom momento, né? É uma boa seleção, mas que justamente por estar passando por essa fase de renovação, não vive, né? Não está jogando o seu melhor futebol. Então, eu acho que é uma seleção que precisa primeiro se fechar, né? Eu acho que se fechar para tudo que está acontecendo no lado de fora, ignorar esses comentários, porque isso acaba atrapalhando, né? Pô, precisa de uma jogadora, aí a outra é suspensa, pô, a outra tá fazendo falta. Aí, de repente, uma se machuca, tá se recuperando de lesão, pô, tá fazendo falta, tá fazendo falta. Enfim, cara, são vários ingredientes que eu acho que vem atrapalhando a performance e o rendimento da seleção. Claro que, vamos ser sinceros, né? Formiga faz falta, cara. Não é à toa que é a mais veterana de todas, né? 7 Copas, se eu não me engano, né? Se não fizesse falta, não teria sido convocada. Lógico que faz falta, né? A Marta também, melhor jogadora do mundo, grande referência. Cristiane também, referência no ataque. Todas fazem faltas, mas eu acho que não há necessidade de pôr esse peso. Eu acho que é, 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 sem uma ou outra, eu acho que o Vadão eh, fez a sua convocação para que uma ou outra peça, que a seleção consiga jogar sem uma ou outra dessas peças, né? Que tenham condições de render de uma forma regular, né? Sem a Marta, sem um jogo sem a Cristiane, enfim, sem a Formiga. Eu acho que essas são as veteranas, né? Eu estou focando nela porque elas são as mais veteranas e é o que, obviamente, a imprensa vem sempre comentando mais, né? Lógico, são as referências técnicas, são as melhores jogadoras, isso sem dúvida nenhuma, mas eu acho que não precisa ficar colocando esse peso a mais, sabe? Vamos dar uma leveza, né? Vamos dar uma injetada de confiança que eu acho que essa seleção precisa. Eu acho que o que a seleção está faltando mais nesse momento é um pouco mais de confiança, cara, porque sempre vive sob o fantasma da desconfiança, né? Sempre, pô, vai sair uma dessas três, aí cai a imprensa em cima, cara. É, são jogadores imprescindíveis. Que a seleção vai fazer? Que o Vadão vai fazer? Enfim, cara, é sempre todo mundo jogando para baixo em vez de jogar para cima. E eu acho que isso mexe com confiança, mexe com a moral. E eu acho que esse é o principal ponto, o principal problema, deficiência da seleção feminina nesse momento. Claro que não se equipara a uma seleção dos Estados Unidos, né? Não se equipara a uma seleção alemã, né? Mas é uma boa seleção, tem condições, obviamente, de passar para as oitavas de final, de passar da fase de grupos, mas é o que eu falei, cara. Vem passando por um momento ruim justamente pela questão da confiança e não eu acho que não é culpa delas, né? Não é culpa do grupo. Eu acho que a própria imprensa vem jogando esse peso desnecessário, né? E aumentando essa desconfiança, né? Minando a confiança dessas jogadoras e isso vem prejudicando, né, o rendimento dessa seleção. Que a gente já viu, cara, pode render muito bem. Primeiro jogo contra a Jamaica, claro que é a adversária mais fraca do grupo, mas jogando sem a Marta, jogou muito bem, cara. É o que eu falei. Às vezes você perder a sua referência técnica, você distribui mais o jogo. É o que eu falei da seleção brasileira sem o Neymar, cara. É claro, é uma jogadora, é a melhor do mundo, é indispensável, ela mas às vezes você tirar ela do jogo, você distribui mais jogo. Claro que no jogo contra a Austrália isso não aconteceu, né?
O Vadão tirou a Marta, tirou a Cristiane e o Brasil simplesmente apagou. A seleção brasileira apagou em campo, né? Mas é uma seleção que tem uma faixa de idade um pouco mais alta, né? Uma seleção que cansa mais fácil, na minha opinião. Então, tudo isso precisa ser trabalhado, cara. Assim, é, não vamos se preservar um pouco mais no primeiro tempo para continuar mantendo o gás no segundo, enfim, cara, acho que tudo isso precisa ser pensado, né? E eu acho que o que ficou evidente não é a falta que faz a Marta e a Cristiane. Acho que ficou evidente o, o condicionamento físico até, né? Lógico que perde um pouco esse ânimo, né, cara? Você perde suas referências, você perde um pouco o ânimo, mas eu acho que é essa questão de administrar os dois tempos, né? Porque houve uma entrega muito grande no primeiro tempo e no segundo tempo as jogadoras estavam visivelmente muito cansadas. E isso abala, obviamente, né? Abala mentalmente, isso acaba abalando, né? Você está cansada, pô, cara, não acaba o jogo, tem que continuar dando um gás, enfim, tudo isso impacta. Então acho que é um jogo difícil, acho que a seleção italiana chegou aí como uma das, não como favorita, mas eu acho que aquelas que corriam por fora e agora já são uma realidade, e vai ser um jogo difícil, e eu acho que elas vêm sim para vencer o Brasil, vêm para fazer um jogo para vencer, né? Não é vamos por reserva para empatar, para tentar empatar pelo menos. Não, acho que elas vêm com tudo, né? Uma oportunidade de, eu acho que é uma oportunidade de estabelecer ainda mais, né, esse bom momento que vive a equipe, né? Vamos justificar a nossa condição de líder, vamos justificar aí tudo que a gente vem fazendo, vamos fazer um belo jogo contra o Brasil. Então, eu acho que o Brasil precisa tomar muito cuidado, porque é uma seleção que está jogando bem e que eu acho que vai entrar para esse jogo para conseguir manter o seu 100%. Então, é jogo difícil, claro que uma derrota matemática, um empate, quer dizer, matematicamente classifica a seleção, né? Mas uma derrota ainda é possível, né? Mas aí depende muito os outros resultados. Então acho que não é questão de pensar pequeno, mas eu acho que a seleção nesse momento precisa ter a cabeça de vamos passo a passo, pensar primeiro no empate, dependendo das condições de jogo, vamos buscar o primeiro gol e aí, cara, é o que eu falei, é passo a passo. Primeiro, nós já temos o empate, temos um ponto, temos o ponto da classificação. Próximo passo, dá para fazer? Vamos para cima. Fez o gol, cara, agora pensar no segundo tempo, cara. Não adianta se entregar, dar o sangue no primeiro tempo e depois acabar o gás pro segundo tempo. Não, vamos administrar, vamos manter, e aí pro segundo tempo a gente pensa o segundo passo. Dá para fazer mais um? Tem espaço para isso? Vamos fazer mais um. Então, vamos buscar esse gol, né? Não é assim, vamos fazer mais um, né? Vamos buscar. Então, acho que vai ter que pensar passo a passo e vai ter que gerenciar aí esses dois tempos, né? Porque, mais uma vez, cara, para mim ficou muito evidente o cansaço, cara. Muita entrega no primeiro tempo, foi um baita de um jogo no primeiro tempo e no segundo tempo já foi outro jogo. É um time mais cansado, pesado, então com a moral um pouco mais baixa, justamente por essa questão do cansaço. Então, é, vamos ver, vamos acompanhar. Eu confio muito, eu acho que é possível, mas é o que eu falei, cara. Vai precisar muito da ajuda, principalmente dos críticos, cara, que vem jogando um peso desnecessário na seleção que não precisa, cara. Isso não tá ajudando, isso tá atrapalhando, né, essas jogadoras. Então eu fico na torcida também para que tenha um pouquinho mais de sensibilidade aí, claro que eu falei, cara. Mais uma vez eu vou repetir, né? Formiga, Marta, Cristiane são as grandes referências, são as melhores jogadoras, são as veteranas, elas são, cara. Mas não há necessidade de ficar pondo esse peso desnecessário cada vez que uma ou outra for ficar fora do jogo. Porque é o que eu falei, você está jogando pressão, né, em cima de uma seleção, uma pressão desnecessária, né? Porque o que essa equipe está precisando no momento é confiança e você está tirando a confiança. Então, espero que também tenha um pouquinho de sensibilidade dos críticos para ajudar essa seleção, né? Porque ela seleção que está precisando sim dessa injeção de ânimo, de confiança para conseguir aí seguir viva, né, e seguir dificultando, né, pensar em título acho que ainda é muito longe, porque a seleção, pelo menos a seleção americana já mostra, está mostrando que veio, está mostrando que é a favorita, é a atual campeã. Viemos aqui para defender esse título
e nós vamos mostrar, e nós estamos jogando o que tem de melhor e vamos continuar jogando. Então acho que tem que pensar passo a passo. Primeiro pensar na Itália, né? Pensar nesse um pontinho aí que garante a classificação e depois pensar mais para frente, né? Jogo a jogo, etapa a etapa, né? Para ver o para ver o que dá para fazer, né? Eu falei, pensar em título nesse momento é totalmente é fora de contexto, cara. É totalmente ilusório, né? Pensar, vamos passo a passo, de repente está na final, pô, aí sim vamos pensar em título, né? A mesma coisa que aconteceu com a Croácia na Copa do Mundo, né? Cara, vamos pensar passo a passo, né? Título tá longe, a gente não é o favorito. Aí, de repente está na final, opa, agora dá para sonhar com o título, agora vamos sonhar e vamos brigar por isso. Mas até lá, eu acho que tem que manter os pés no chão e pensar jogo a jogo, que eu acho que é o caminho certo, justamente para não ter uma grande decepção futuramente, né? Então, pensar passo a passo, eu acho que é possível a classificação, mas é um jogo difícil, é muito difícil. E eu acho que é isso aí, gente. Fiz um resumão, fica o meu convite. Quiser que eu fale de uma seleção especial, quiser que eu fale é, é, de outro país, de outro torneio, de outra modalidade, enfim, deixa o seu comentário aí embaixo. Eu venho, no próximo podcast, comento um pouco, né? Mas amanhã, jogo das duas seleções. E aí no meio de semana, na quarta-feira ou na quinta, eu venho aqui e vou fazer mais um podcast comentando esses dois jogos. Ficar na torcida, né? Eu tô muito na torcida, tô muito na expectativa, tô muito confiante, né? E bola pra frente, pra cima deles, Brasil. Valeu, galera, um forte abraço e até a próxima.